Bom dia, meus amados irmãos. Mais um domingo que estamos juntos na presença de Deus para aprendermos da palavra dele, para buscarmos a sua presença, enfim, vivermos de acordo com a sua vontade. Vamos começar essa aula da EBD louvando a Deus através da nossa oração, pedindo a bênção dele para as nossas vidas neste momento. Fechamos os nossos olhos, curvemos a nossa fronte e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós te louvamos por mais uma rica oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de buscarmos a Tua presença, Senhor Deus, de buscarmos compreender mais de Ti através da Tua palavra, Senhor Deus. Toma nossas vidas em Tuas mãos, enche-nos, Pai, da Tua santa e maravilhosa sabedoria. É com a graça do Senhor, é no nome de Cristo Jesus que oramos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nessa EBD, mais uma vez, estamos dando continuidade ao estudo no livro do John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. E nesse capítulo nós falaremos a respeito do trabalho. O título do capítulo 8 do livro, é O Mundo do Trabalho. E aí é aquilo, né? A gente tem pensado justamente nessa presença fiel do cristão na sociedade. E falar de trabalho é falar de algo que nos toca profundamente. Há uma frase muito famosa até que diz que tudo que é humano não nos é estranho. Então, se o trabalho é uma realidade presente, para não dizer em todos os seres humanos, inclusive em todos os cristãos, ele pensar com a mente cristã, pensar de forma teológica, de uma maneira testemunha fiel, é importante, é imprescindível, eu diria, para cada um de nós. E aqui o capítulo ele vai tratar de muitos temas. O John Stott ele tem uma habilidade de escrever muito bem, a leitura é muito agradável, mas por questão de tempo nós vamos fazer um recorte aqui. E é interessante que dentro desse capítulo da relação do cristão, o trabalho e a sociedade de maneira geral, ele vai destacar 3 propósitos do trabalho. E aí, baseado no texto de Gênesis, no capítulo 2, quando o homem recebe a bênção de Deus de crescer e multiplicar, de dominar a terra, ele vai pensar a questão do trabalho, a questão do mandato cultural. Então, falando dos 3 tipos de propósito do trabalho, o primeiro dele é que o trabalho ele serve para a satisfação do homem. Lutero ele já havia trazido essa concepção de vocação de cada pessoa, vocação essa que Deus dá. Deus então ele escolhe a você e a mim, ele capacita, ele investe dons em cada um de nós, e cada um de nós temos uma vocação. É interessante que quando Lutero ele traz esse conceito da vocação de todos os cristãos e de todos os homens, ele está pensando e está combatendo justamente uma tendência que a Idade Média tinha de fazer uma separação, uma divisão entre o sagrado e o secular. Lutero então ele resgata que não há nada mais santo, não há nada mais maravilhoso, não há nada que mais glorifique a Deus do que o homem, a mulher, cumprir a vocação para que o Senhor o chamou. Então é interessante que tem a famosa história do sapateiro que chega para Lutero e diz: meu pastor, eu me converti, eu criei no Evangelho de Jesus Cristo, e o que eu faço a partir de agora? A tendência naquele contexto era simplesmente abandonar as tarefas mundanas, seculares, baixas por isso, e se consagrar a Deus no mosteiro, por exemplo. Mas Lutero ele vai dizer: você é um sapateiro, certo? E aquele personagem vai confirmar. Então faça um sapato da melhor qualidade, um sapato excelente e venda por um preço justo. Aqui Lutero, introduzindo a nossa aula, ele justamente está trazendo à luz
o conceito de vocação. Cada um de nós recebemos dons, como já dissemos, e Deus espera que nós frutifiquemos a partir desses dons. Quando então Stott ele vai dizer que o primeiro propósito do trabalho é a satisfação pessoal, ele está dizendo que você, como eu, recebemos dons e talentos. Lembra da parábola dos talentos? Nós recebemos uma dádiva de Deus específica e Ele espera, ainda que seja um ou ainda que sejam 10, que nós frutifiquemos. Então, o primeiro propósito do trabalho é a satisfação do trabalhador. É interessante que nesse trecho ele vai trazer uma frase do Papa João Paulo II dizendo o seguinte: trabalho é uma das características que distinguem o homem do resto das criaturas, cuja atividade para sustento da vida não pode ser chamada de trabalho. O que ele está dizendo aqui então? Que o que os outros animais fazem, o que uma abelha, o que um cavalo, o que um cachorro faz, não é trabalho. Trabalho é um distintivo, uma característica, um traço humano, por assim dizer. Ele continua, que a igreja está convencida de que o trabalho é uma dimensão fundamental da existência do homem na Terra. O trabalho é uma coisa boa para o homem, não só porque, por meio do trabalho, ele transforma a natureza, que ela sirva às suas necessidades, mas porque, por meio dele, também alcança a realização como ser humano. Então, o ser humano, ele recebe essa boa dádiva de Deus, que é a natureza, lembra do texto da criação, e a partir do que ele faz com essa dádiva natural, é cultura, é trabalho, é obra da mão do Senhor. Então, da mesma forma que o nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus que se alegra com a obra de suas mãos, a gente vê isso ali principalmente quando ele cria o homem, que é a coroa da criação. Nós temos essa marca na nossa alma, que é esse dom criativo de Deus. Então, o primeiro propósito do trabalho é completar, é planificar, é realizar isso, esse dom, é usar esse dom criativo que Deus nos deu. Mas Stott ele não para por aí. Ele vai dizer que o segundo propósito do trabalho é o benefício da comunidade. Nós, como seres humanos, não somos seres isolados no vácuo, isolados do mundo. Nós somos seres gregários, nós somos seres sociais. Então, o trabalho, quando Deus ele te investe de dons, ele te capacita, seja, como dissemos, com 1 ou com 10 dons, dádivas, que Deus te deu. Ele espera que você frutifique através desses dons. E esse frutificar, ele vai ser para benefício também da comunidade. Um conceito muito caro para os cristãos é o conceito de bem comum. Quando você cumpre a vocação, lembrando lá de Lutero, que Deus te deu, você está abençoando a comunidade também. Então, da mesma forma que um bom sapateiro serve bem a sua comunidade, fazendo um sapato de qualidade e vendendo pelo preço justo. Um professor, por exemplo, quando ele se dedica a aprender a disciplina que ele vai ensinar da melhor forma possível e transmitir e passar com a maior excelência possível, ele está servindo a comunidade. Um bombeiro, quando ele vai diante dos incêndios, um policial, um gari, quando está limpando, não há aqui, biblicamente falando, teologicamente falando, uma valorização, uma valoração do que qual trabalho é maior ou menor. A vocação é uma vocação individual. Você não pode transmitir aquilo que Deus te deu para fazer para outro fazer. Ela é sua e você tem que cumprir a sua missão, a sua vocação. Qual é a missão que você tem? Só você sabe. É de acordo com os dons que Deus te deu.
E você tem que fazer frutificar esses dons. E a partir disso, a comunidade, o conjunto, o todo vai ser abençoado. Então Deus, ele te capacita com esse dom criativo, com essa bênção que é o trabalho. Isso te satisfaz porque você se alegra com o fruto de suas mãos, mas esses frutos de suas mãos, eles não param em você. Eles abençoam a outros também. Abençoam a outros também. Então, o segundo propósito é o benefício da comunidade. Ele vai dizer que Adão, ele não cultivou o jardim do Éden meramente para sua própria satisfação. Em toda a Bíblia, a produtividade está relacionada às necessidades da sociedade. Então, cada indivíduo é abençoado com Deus com esses talentos. E como numa trama celestial, a gente se interliga e abençoa um ao outro. Abençoa um ao outro. Se todos nós tivéssemos as mesmas vocações, nós não poderíamos aproveitar, abençoar, na verdade, o outro, porque todo mundo faria a mesma coisa. Paulo, por exemplo, ele quando vai falar especificamente dos ofícios no sentido de que dos dons que o Espírito ele dá à igreja, ele vai falar, são todos profetas, são todos mestres, são todos pastores, são todos sapateiros, são todos médicos? Não. Cada um recebe dons específicos e a partir desses dons a comunidade é abençoada. Nessa pluralidade de dons, a comunidade é abençoada. Então, relembrando, o primeiro propósito do trabalho é a satisfação pessoal, é a realização como indivíduo, como ser humano. Mas não parar por aí, o segundo propósito é o benefício do outro, do nosso próximo, é o benefício para a comunidade como um todo. O terceiro propósito, então, do trabalho, que é o mais caro para nós, principalmente de linha reformada, é a glória de Deus. Quando nós nos damos conta que recebemos essa vocação do nosso Deus e fazemos tudo para a glória de Deus, Deus é louvado, o nome dele é santificado. Nosso Deus, ele não é um Deus que quer ser adorado, glorificado no domingo apenas. O culto público, a reunião solene, ela é uma bênção. É a reunião de irmãos, famílias que se unem para louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, ouvir a sua voz através da pregação da palavra. Mas toda a vida do cristão, ela deve ser uma manifestação, uma glorificação ao nosso Deus. Quando isso está tão entranhado em nossa existência, de que tudo que queremos é glorificar o nosso Senhor, o nosso trabalho é uma dessas vias. Então nós fazemos com excelência. Paulo aos Efésios vai dizer que quando a gente for trabalhar, a gente deve considerar o nosso Senhor como se fosse o nosso chefe. Nós trabalhamos para o Senhor, ainda que, e nós queremos isso também, o nosso próximo seja beneficiado, é glória ao Senhor no fim de todas as coisas. O Senhor é louvado, o Senhor é magnificado com o trabalho bem executado. E é isso que é interessante. Às vezes a presença fiel do cristão no ambiente de trabalho, seja você um profissional liberal, um prestador de serviço, seja um empregado, alguém que trabalha para uma empresa, a sua distinção maior não vai ser tanto se você dá glória a Deus ou não no trabalho. O que vai destacar você no sentido de o testemunho fiel que você vai dar é pela qualidade do seu trabalho. É da ética cristã fazer com excelência e fazer para a glória do nosso Deus. É interessante que Weber, por exemplo, ele vai no livro dele a respeito da ética protestante de trabalho, ele vai destacar exatamente que os cristãos calvinistas entendiam que o trabalho não só
esse aspecto não só da vocação, mas que a excelência no trabalho era um exercício espiritual. Então, quando nós trabalhamos, nós fazemos da melhor forma aquilo que vem à nossa mão, nós fazemos com excelência para a glória de Deus. A nossa comunidade é abençoada, nós nos realizamos, mas acima de tudo, o nosso Deus é exaltado. O nome do Senhor é santificado. Então é interessante que Stott ele vai dar esses 3 propósitos: a satisfação pessoal, o benefício da comunidade e a glória do nosso Deus. 3 propósitos que se entrelaçam, que estão muito bem ligados e que vale a pena a gente praticar. O trabalho ele tem esse aspecto fundamental, essa característica que nos faz humano. E é interessante que, pensando nisso, o problema, por exemplo, do desemprego ou o problema da má remuneração se torna muito maior, no sentido de que a perspectiva muda para essas situações justamente quando partimos desse olhar cristão para o trabalho e para a nossa sociedade. Cabe então que nós, como igreja, louvemos a Deus pelo dom do trabalho primeiramente, mas também nos mobilizemos para abençoar, por exemplo, os nossos irmãos que estão desempregados, socorrê-los nesse momento de dificuldade, mas não apenas no sentido de sermos, de darmos uma resposta a um problema que já existe, mas nos precavermos também, sermos profiláticos. Nós devemos ensinar sobre o trabalho. Nesse capítulo, John Stott ele vai falar que muitas vezes um cristão que passou a vida toda numa igreja nunca ouviu um sermão a respeito do trabalho. E se é algo tão ímpar na vida de todos nós, como não ouvir a respeito disso? Retoma a frase que disse antes: nada que é humano nos é estranho. Não pode ser estranho falar de trabalho no púlpito da igreja, porque a igreja precisa, a partir da Bíblia, falar sobre todas as coisas. E nós precisamos aprender a ter um olhar cristão para a nossa sociedade. E é interessante também que vale destacar os trabalhos que não são remunerados, mas que continuam sendo trabalho. E John Stott ele vai falar disso. Não só isso, ele vai dizer que a comunidade eclesiástica, ela vive basicamente de trabalho não remunerado. Nós também podemos entregar a Deus, através do nosso serviço na igreja e ao irmão, ao próximo, como oferta ao nosso Senhor. Nosso esforço ali, por exemplo, nas sociedades internas, no ministério de louvor, estando na escala de ensino, tudo isso é trabalho, não é remunerado, mas é serviço que abençoa o nosso próximo, satisfaz a nossa alma e, acima de tudo, glorifica o nosso Deus. Tendo então compreendido principalmente esses 3 propósitos do trabalho, nós só pedimos a Deus que nos permita aplicar a nossa vida, que nós possamos, através do nosso ofício, ter essa satisfação, ter gosto, alegria por aquilo que fazemos, ser realmente apaixonados pelo que fazemos. Mas também lembrar que é para o bem do nosso próximo, é para serviço, é para abençoar a comunidade onde estamos inseridos, certo? De que nós somos seres gregários, nós não estamos isolados no mundo. Mas o que permeia todas essas coisas é de que o nosso Deus, ele tem de ser glorificado também pelo nosso trabalho. Meu irmão, que essa palavra tenha abençoado você, como me abençoou, e mais uma vez, vale a pena a leitura do livro O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, do autor britânico John Stott. Vamos orar para agradecer a Deus. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por mais uma vez podermos aprender da tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos
testemunhas fiéis neste mundo e que, mediante o nosso trabalho, Senhor Deus, nós possamos satisfazer a nossa alma, abençoar o nosso próximo, mas acima de todas as coisas, glorificar o Teu santo e maravilhoso nome. Fica conosco, é no nome de Cristo Jesus que oramos e te agradecemos. Deus te abençoe, meu irmão.